A alta do dólar tem sido um dos assuntos mais comentados atualmente, não só no universo da economia, mas em diversos setores, principalmente porque afeta a vida das pessoas, desde o grande empresário ao trabalhador que vive com um salário mínimo. Isso tudo porque essa alta de juros e dólar, eles impactam no valor dos produtos que a gente consome, como o pão e até o valor dos combustíveis. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o professor Chico Rosário, no Explica Pra Gente de hoje, que está no ar. O Explica Pra Gente, nós vamos debater esse assunto muito importante que impacta na vida da gente. Como nós dissemos aqui, desde os grandes empresários até o trabalhador comum, porque tudo tem a ver no final da corroer o saláriozinho de todos nós, queridos e pobres trabalhadores. Não é verdade, professor? Queria que você explicasse pra gente, então, como é que tudo isso impactou, porque as pessoas pensam, não, porque o dólar lá não tem nada a ver comigo, não, isso é só para quem tem muito dinheiro. Ao contrário, a gente sofre as consequências, né, professor? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, a todos e a todas. Vê só, realmente a gente sempre faz a conta que as coisas que não afetam diretamente, seja nosso vizinho, seja o carro da rua, a gente acha que não é com a gente. A mesma coisa é o dólar e o juro, que todo mundo acha que é só coisa de telejornal de TV. De verdade, hoje, mais do que nunca, o dólar e o juro estão impactando diretamente no salário de cada um da gente, porque o salário já está caindo mesmo, e aí os produtos e todos os serviços estão sempre subindo. Além de que a conta é complicada, mas a alta dos juros afeta o desemprego. Esse é mais problemático porque deixa o povo sem salário. Que coisa, né? Quer dizer, querendo ou não, está mais perto da gente do que a gente imagina. A gente fica pensando, não, porque os mais ricos é que sofrem com essas coisas do dólar, de juros. Não, ao contrário. A corda vai arrebentar sempre para a gente pequenininho, que somos nós que seguramos a onda mesmo da máquina, né, professor? Os mais ricos, os melhor aquinhoados com renda, eles conseguem proteger o seu dinheiro, Júnior. Coloca isso em banco, em imóveis, sempre dá um jeito de manter a riqueza. A gente assalariado é que tem que dar nó em pingo d'água. Esse é o problema. É verdade. É a gente segurando o dinheiro e ele indo embora, não é? Por isso que um dia eu vou pegar os R$100, vou colar no meu calcanhar para o dinheiro correr atrás de mim. Fazer isso. É o único jeito. Professor, vamos lá, vamos trazer as perguntas das pessoas que querem participar do nosso Explica Pra Gente. Vamos à primeira pergunta, vamos lá, pode soltar. Me chamo Mariana, moro na Jatiuca e sou estudante. E gostaria de saber se existe algum fator em especial que possa explicar essa alta do dólar ultimamente. Importante a pergunta da Mariana, hein? Pois é, o dólar, vários economistas têm várias explicações, mas vou ser simples. O dólar é o seguinte, é um produto, é um preço, aliás, e ele é a moeda internacional. Então, quando falta dólar no mercado, o preço dele sobe. Então, hoje, o que está acontecendo? O preço do dólar estava subindo, principalmente, não porque estava faltando dólar lá fora, mas porque o nosso real estava caindo. Ninguém queria real, né? Então, como ninguém queria real e, além do que, os produtos, de modo geral, estavam sendo demandados lá fora, aí tudo estava subindo e o dólar estava nesse embalo. Então, no fundo, você tem uma relação aí, real e dólar. Quando o povo procura muito dólar e falta dólar, o preço sobe, mas não era esse o caso. Na verdade, era que ninguém queria o real. Aí o preço do real, caía e o preço do dólar estava subindo, chegou a R$ 5,80 por $1. Hoje está em volta de R$ 5 cada dólar. E isso afeta a economia como um todo. É terrível, né? Você também pegou aquela época que estava um a um, não é isso? $1 custava R$1, que você tinha poder de compra, né? O nosso real estava valorizado, mas agora está desvalorizado. Isso é por conta do quê? Da falta de credibilidade no país, é isso? A gente está passando por situações políticas extremamente complicadas. O real, como moeda internacional, ela nunca é vendida sozinha, tanto é que ninguém aceita real lá fora, né? Ela sempre é vendida nos mercados de câmbio numa cesta com outras moedas,
e essas moedas estavam sendo desvalorizadas, porque quem está investindo nisso, existem grandes bancos e grandes pessoas ricos aí que investem em dólar, eles terminam preferindo o dólar, que é uma moeda mais segura e estável, e depreciando as demais moedas, que o real está no meio. E o real foi a moeda que mais perdeu valor nos últimos anos de todas as moedas dos mercados parecidos com o Brasil. China, Rússia, África do Sul, né? Os mercados parecidos com a gente, renda média, pessoal que vive mais ou menos nos outros países. O Brasil teve o real que mais perdeu valor. E aí, quando você perde valor, a moeda estrangeira, sobe muito. Foi o caso do dólar, né? Perfeito. Professor, vamos lá, tem uma segunda pergunta aqui de pessoas participando do nosso Explica Pra Gente, pode soltar. Meu nome é Amanda, eu falo aqui da Jatiuca e eu gostaria de saber quais foram os setores que foram mais afetados pelo aumento do dólar. Tudo bem, importante a pergunta da Amanda também, né? Olha, o que estoura no nosso bolso, né? O que é que está estourando no nosso bolso? De cara foi a inflação, os preços dos alimentos, né? Depois, que também estoura no nosso bolso, o preço dos combustíveis. Tanto o preço dos alimentos como de combustível, como são commodities, ou seja, produtos sem marca que o Brasil exporta e também importa, eles são cotados a preços internacionais. Então, o preço lá fora, todo mundo consumindo mais, porque as economias lá fora estão voltando a se aquecer, vacina, pessoal, né, os países, Estados Unidos estão sem usar máscara, né? E isso o Brasil é um dos celeiros do mundo. Então, quando a gente exporta mais do que a gente joga no mercado interno, os nossos preços aqui sobem. Então, a alta do dólar, o pessoal preferiu vender em dólar do que vender em real aqui. Faltou produto aqui, o preço subiu e a gente está pagando mais caro pelo trigo, que é importado. O dólar mais caro, o trigo fica mais caro, o pãozinho fica mais caro. A gasolina, que também é importada, o dólar mais caro, a gasolina importada, paga em dólar, fica mais cara. Carne, a gente exporta, só que lá fora eles pagam o preço em dólar e o cara não vai querer nosso realzinho que já está desvalorizado. Moral da história, a carne, R$40 uma carne, mais ou menos o quilo. Aí é para quebrar, né? Verdade. Esse foi o resultado dessa alta, os setores que foram afetados. Eu doido para receber em dólar também, professor, que o negócio tudo é dólar, mas tudo bem. Seria ótimo, né? Vamos lá, vamos para a terceira pergunta das pessoas que estão participando do nosso Explica Pra Gente. Pode soltar. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, sou moradora do Farol, viajo muito para o interior a trabalho e na hora de abastecer eu estou sentindo um peso grande no meu bolso. Então eu gostaria de saber de que forma essas variações no valor do dólar acabam afetando nos preços dos combustíveis. Interessante a pergunta, hein? É isso, é o que eu acabei de falar, né? Eu não sei se você lembra, logo no começo da pandemia, a gente teve uma redução grande do preço do combustível. A gasolina estava por volta de quase R$4, R$3,80, R$3,90, ela chegou a R$3 quase, R$3,20, R$3,10. Até R$2,99. Simplesmente por quê? Porque as economias internacionais pararam de funcionar, ninguém abastecia carro, ninguém andava na rua, ninguém fazia nada, sobrou petróleo, o preço do petróleo internacional, caiu, o preço caiu aqui. Chegou, professor. Agora, o professor chegou até inclusive, lugares em que pagavam para que você levasse o petróleo, porque ia acabar estragando. Isso, nos Estados Unidos foi mais ou menos assim, essa história é cumprida, mas foi mais ou menos isso que você está dizendo. Porque sobrou petróleo, ninguém consumia, o preço caiu. Agora, as economias estão voltando, então os preços dessas commodities que fazem alimentação e combustível, que fazem a economia girar, todas estão sendo puxadas para cima. Aí junta isso com o preço do dólar mais caro. Pronto. E outra, a política da Petrobras está atrelada aos preços internacionais do petróleo. O petróleo subindo, o dólar subindo, a gente paga aqui a conta quando vai encher o tanque do nosso carro. É verdade. É dureza, meu amigo. Como você fala, gostaríamos de receber em dólar, mas infelizmente, ou felizmente, porque o real é a nossa moeda, então a gente tem que valorizar. Ontem ela fez 27 anos de implantação, o Plano Real,
E a gente tem que valorizar ela, então a gente tem que brigar para que ela se valorize. Isso, não perfeito. dizer que não preste. É verdade, eu quero que ela volte a ser como foi daquela vez, que ficou empatado 1-1. Não vai voltar, mas pelo menos que dê um arzinho pra gente. Pelo menos dê um fôlegozinho aí, bota esse dólar para pelo menos custar 1,20, 1,10 por aí, para poder fazer isso. Mas nós temos a última pergunta aí, temos mais uma pergunta aí para o professor. Tem mais não? Foi a última pergunta, então foi a última. Professor, a última pergunta, então, porque está chegando tanta pergunta e o nosso tempo é curtinho. Mas olha, quero agradecer, professor, mais uma vez aqui pela sua participação no Explica pra gente. E a gente volta na próxima, em outra oportunidade, falando sobre isso, trazendo os detalhes para que as pessoas entendam. Porque eu continuo dizendo, a pior coisa do mundo é você sofrer as consequências e sem entender o porquê disso. Não é pior, né, professor? Exatamente. E fazer escolhas. Por exemplo, só rapidinho, uma questão do combustível. Às vezes você mora perto de onde trabalha, precisa de carro, sair de carro. Pois é. Pense nisso. Então, fazer escolha. O mundo está mudando e está tudo sendo alterado. A gente ficar mantendo hábitos do passado, a gente vai sofrer mais. Então é isso. Essa é a informação que a gente traz aí para o pessoal. Perfeito, professor Francisco Rosário, mais uma vez, competentíssimo professor de economia e economista também. Parabéns, professor, sucesso, bom final de semana e que a gente economize o nosso suadinho dinheiro do real. Tá bom? Muito bem. Abraço grande. Obrigado, bom final de semana. Bom final de semana. Boa tarde para você também, professor.